programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúti MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá, veja na edição de hoje. A audiência pública em Além Paraíba debate o projeto Escola Sem Partido. Conferência Estadual de Saúde discute a situação atual do país e seus impactos na vida das mulheres. Sindiúti apresenta balanço do que o governo deixou de investir em educação nos últimos 2 anos. Educadores e educadoras preparam novas agendas de lutas. A CUT diz que o trabalhador não vai aceitar a reforma trabalhista de Michel Temer. De Brasília, as notícias da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Atualidade. A audiência pública promovida pela Câmara Municipal de Além Paraíba debate o projeto de lei sobre escola sem partido. Durante participação de audiência pública promovida pela Câmara Municipal de Além Paraíba, a coordenadora-geral do Sindiúti, Beatriz Cerqueira, combateu o projeto de lei sobre a escola sem partido. Não existe, deputado, hipossuficiência da escola. Existe relação de sujeitos. É preciso compreender mais o cotidiano, o chão da nossa escola. Nós não tratamos os nossos alunos como objetos, como pessoas menores ou como hipossuficientes. A educação é uma relação de sujeitos. O professor é um sujeito, a criança e o adolescente são sujeitos, a comunidade escolar também são sujeitos. Nós temos projeto político-pedagógico nas escolas. Nós temos um currículo que é amplamente debatido, bases curriculares que são amplamente debatidas com a sociedade, que definem qual é o conteúdo de cada disciplina que universalmente acumulado deve ser trazido à sala de aula. Então, a nossa profissão não é uma coisa como eu ouvi alguns comentários, como se a gente fizesse o que a gente quisesse fazer. Não, é uma profissão com regulamentação, com regras, com critérios de contratação. Nós não estamos na docência por ausência de outra coisa. Nós estamos pela competência, pela profissão. A escola sem partido, de acordo com Beatriz, é extremamente coercitiva e visa colocar uma mordaça nos professores e professoras. O projeto é extenso. O projeto tem no seu site mecanismos para colocar o aluno contra o professor, a comunidade contra o professor, numa criminalização da profissão docente, que é se perguntar como que nós estamos debatendo a criminalização de uma profissão tão essencial ao desenvolvimento do nosso país. O projeto não se resume a um cartaz. O projeto ele é mais complexo, ele é mais completo e visa sim a criminalização da nossa profissão docente. Não é à toa que eu ouvi aqui várias referências à punição, inclusive de um dos partidários da Escola Sem Partido, o projeto de lei de tornar assédio ideológico um crime previsto no Código Penal, que é de um deputado, se eu não me engano é deputado federal pelo Rio Grande do Norte, Rogério Marinho. É o passo seguinte da Escola Sem Partido. Tornar crime a liberdade de ensinar e de aprender. Liberdade de ensinar e de aprender que estão previstas na Constituição Federal, que estão previstas na Lei de Diretrizes Básicas da Educação Nacional. Ou seja, nós temos uma legislação acumulada, construída historicamente, que diz o que tem que ser a educação. A escola sem partido, ela traz algo, na minha opinião, extremamente danoso, que foi pouco debatido. É colocar pais contra os profissionais da educação. Ao finalizar, a coordenadora-geral do Sindiúti buscou inspiração em Paulo Freire para falar de uma escola que liberta e não oprima. Por isso, a nossa luta tão veemente, muitas vezes apaixonada, para que este projeto, já em sede de liminar, declarado inconstitucional, não prospere, porque nós queremos uma sociedade da inclusão, da diversidade, do respeito e não a escola de um partido. Educação em debate. Sindiúti apresenta balanço do que o governo deixou de investir em educação nos últimos 2 anos.
Em coletiva de imprensa, no dia 6 de julho, na Assembleia Legislativa, o Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais apresentou uma avaliação do projeto de lei 4.135 de 2017, de autoria do Governo do Estado, que cria os fundos estaduais de incentivo e financiamento de investimento. Beatriz Cerqueira, coordenadora geral do Sindiúti, também falou do que o governo deixou de investir nos últimos 2 anos em educação e que agora quer transferir para a iniciativa privada. Um grande retrocesso, nós estamos falando de mais de 2 bilhões de reais que serão transferidos para a iniciativa privada, notadamente para empreiteiras, que são as que estão habilitadas no edital de parceria público-privada. Nossa discordância é que esse recurso deveria ser investido diretamente nas escolas, na sua construção de novas escolas de acordo com a demanda, como também na reforma daquelas escolas que precisam. A cota salário educação também pode ser utilizada para pagamento de pessoal da área meio, como já previu o Tribunal de Contas do Estado. Nos assusta muito uma política de transferência de recursos para a iniciativa privada no momento que a escola pública necessita tanto de investimentos. Principalmente se nós analisarmos aí os números. Uma escola estadual hoje, que são mais de cerca de 3.600 escolas, tem como custeio anual cerca de R$252 mil de investimento naquela escola. Uma escola da parceria público-privada terá um custeio anual de R$2.900.000. O deputado estadual Rogério Correia apresentou uma emenda a nosso pedido para retirar a cota salário educação da política dos fundos, mas lamentavelmente por decisão do governo a nossa emenda foi rejeitada. Nos resta a luta política agora, a denúncia à sociedade, porque nós não podemos deixar que recursos públicos sejam transferidos para a iniciativa privada. Você acha que esse projeto das PPPs e agora também de se prever recursos para as PPPs é o início de um projeto de privatização das escolas públicas estaduais em Minas? Sim, PPP é privatização. PPP é transferir para a iniciativa privada parte da gestão, da administração e dos recursos públicos. Quem decidiu que a PPP é melhor para a educação em Minas Gerais? Com quem o governo do Estado conversou? Uma política tão estrutural precisa de um diálogo com a sociedade, com o sindicato, mas também com o conjunto da sociedade. Minas Gerais vem de um último período de políticas de privatização. Deram certo? Qual é o balanço que a gente faz da parceria público-privada na segurança pública, de um forte investimento de recursos que são transferidos para a iniciativa privada? A PPP do Minas Arena deu certo? A transferência de recursos públicos para lucro, né, dessa parceria público-privada? Qual que é o balanço que nós temos das políticas de parceria público-privada para achar que elas deram certo e dar continuidade a elas nesse momento? Parceria público-privada, privatização, é a ponte para o futuro do Michel Temer. Quem lê A Ponte para o Futuro vai ver que as suas propostas estruturadoras são de privatização, são de transferência dos recursos públicos para a iniciativa privada. Então é tarefa do sindicato, mesmo que fique sozinho falando sobre isso, dizer à sociedade dessa situação e pressionar o governo de Minas a desistir dessa proposta de parceria público-privada. Nós estamos falando de consórcios de empreiteiras que administrarão escolas que deveriam ser públicas. Nós estamos falando, a Odebrecht é uma das habilitadas, Andrade Gutierrez é uma das habilitadas. A sociedade quer que Andrade Gutierrez administre uma escola? A sociedade quer que a Odebrecht administre uma escola? É o momento de fazer essa transferência de recursos públicos para a iniciativa privada, da forma como está se propondo? Isso precisa ser debatido com a sociedade. Lamentavelmente, o governo cria um fundo para parceria público-privada, utilizando recursos que deveriam ter sido gastos, né, porque o recebimento da cota salário educação é anual, né, e vai se formando um saldo aí que não é investido em educação. Isso tem que ser debatido com a sociedade mineira. A parceria público-privada possibilita a terceirização, uma vez que nem todos os serviços prestados nas escolas terceirizadas serão feitos pelo próprio Estado. E aí que está uma questão grave, né? Parte do pessoal será fornecido pelo Estado, ou seja, ele continua tendo despesas próprias, recursos relacionados à alimentação escolar, transporte escolar, continuarão sendo públicos, enquanto a empresa vai lucrar com essa transferência de recursos aí anualmente. Mulheres em Marcha. Conferência Estadual de Saúde discute a situação atual do país
e seus impactos na vida das mulheres. Queria começar dizendo que o momento que a gente está vivendo é muito grave. É o momento mais grave das nossas vidas. É o momento mais grave de todas as gerações que estão nesse plenário. O que nós estamos vivendo agora terá impactos para nós e para as próximas gerações. O que está em jogo nesse momento no nosso país é a formulação de outro modelo de Estado brasileiro, um modelo que nós não cabemos nele. É isso que está em disputa no momento que nós nos encontramos aqui, particularmente numa semana em que está pautada para a votação final, porque o Senado é a última votação da reforma trabalhista, pautada inicialmente para amanhã, iniciando uma semana em que nós vamos acompanhar e pressionar pelos rumos da política no nosso país. E exatamente a primeira questão que eu quero falar é que mulher tem que falar de política. Mulher tem que falar sobre a realidade do país, mulher tem que debater isto. Porque as páginas amarelas da revista Veja, logo depois da saída da presidenta Dilma, ao entrevistar a primeira-dama, ilegítima na minha opinião, trouxe a discussão de que a mulher o modelo de mulher brasileira é aquela boa, recatada e do lar. Então, há um modelo estético de beleza física, há um modelo de comportamento moral e a mulher brasileira, tem que estar no espaço privado. Nós, então, estaríamos no lugar errado nesse momento, né? Nós deveríamos estar nas nossas casas, segundo este modelo de mulher brasileira. Não deveríamos estar aqui, não deveríamos estar nos sindicatos, não deveríamos estar nas mobilizações, nos movimentos, nas gerências das empresas, não deveríamos estar em nenhum espaço público de poder. Então, esse é um ponto importante que eu acho que a gente precisa debater. Quero pontuar um outro aspecto que é a minha leitura de realidade, e por isso a importância da gente fazer a leitura da realidade que nós vivemos, que quando a gente não analisa a realidade que a gente está vivendo, a gente não vai saber estabelecer práticas, ações, alianças para interferir nessa realidade. Então, é muito importante a leitura da realidade que a gente vá construindo. E a primeira questão que eu quero trazer aqui para vocês, além dessa minha percepção da gravidade do momento, que nós não estamos bem. Nós não estamos vivendo num país democrático no momento em que essa conferência é realizada. Nós, em muito pouco tempo, sofremos um novo golpe de Estado no nosso país. Se nós não debatermos isso, nós vamos achar que é possível avançar em direitos com a política que está sendo implementada. Ou nós não compreenderemos de onde surgem essas reformas estruturais, como a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, a PEC que congelou, agora é uma emenda, né? Não é mais PEC, que congelou os investimentos sociais por 20 anos. Momento CUT Minas. Durante a primeira Conferência Estadual de Saúde das Mulheres de Minas Gerais, organizada pelo Conselho Estadual de Saúde em Belo Horizonte, a presidenta da CUT Minas, Beatriz Cerqueira, falou do golpe de Estado. Um golpe que, segundo ela, é parlamentar e midiático e atinge a classe trabalhadora, especialmente as mulheres. Nós tivemos um golpe com o parlamento sendo a cara deste golpe, mas que contou com a mídia, porque a mídia, há 2 anos, tenta nos convencer, e muitos de nós achamos que nós estamos aí no meio de uma luta contra a corrupção, é mentira, que a briga era entre partidos políticos, é mentira, que era uma briga entre quem ganhou e quem perdeu as eleições em 2014, é mentira. O golpe de Estado, aquela votação que a gente viu ano passado, não tem nada a ver, nem com combate à corrupção, nem com briga de partido político. O golpe de Estado que nós estamos vivendo, cuja mídia é partícipe, cujo grande empresariado brasileiro é partícipe, o símbolo é o pato amarelo da Fiesp, cujo exército, forças armadas também são partícipes. O
fato de a gente não ver os tanques na rua não quer dizer que não é um golpe de Estado. A gente aprende nos livros de história que golpe é só quando tem tanques na rua. Esta é uma nova modalidade de ruptura democrática que já aconteceu em outros países. E por que eu estou falando isso e por que isso tem a ver com a gente? Porque a ruptura democrática, a saída da primeira mulher eleita presidenta da República no nosso país, tem como objetivo nós que estamos nessa sala. E quem nós representamos, e as nossas famílias, e as famílias das nossas famílias, e os 15 milhões de desempregados que o nosso país tem hoje. As condições de trabalho oferecidas às mulheres pelas reformas trabalhista e da Previdência são muito adversas, na opinião de Beatriz Cerqueira. A reforma da Previdência cumpre a mesma tarefa de mudar o Estado brasileiro, em que este Estado esteja a serviço, como a companheira Maria trouxe muito bem, de um pequeno grupo social, de uma elite, não estará a serviço da maioria da população brasileira. A síntese da reforma da Previdência é que nós não poderemos nos aposentar. Essa é a síntese. Todas as regras trazidas foi para que nós, povo, aqueles que dependem da Previdência, da assistência, ou seja, da Seguridade Social, não usufrua dos benefícios que a Seguridade Social oferece à população brasileira. A reforma trabalhista está, nos seus inúmeros artigos, trabalhando exatamente essa ideia. Nós não poderemos nos aposentar por um longo tempo, se depender deles, se a gente puder morrer antes de aposentar, para eles, inclusive, seria o ideal. Mas nós temos, em relação às mulheres, 45% das mulheres e 20% dos homens aposentaram por idade e não por tempo de contribuição em 2014, ou seja, quase 50% das mulheres que se aposentaram em 2014 não tinham menos dos 25 anos de contribuição, pelas características que são próprias do mercado de trabalho das mulheres. O benefício de prestação continuada, que está sendo fortemente atacado pela reforma, 1 milhão de mulheres recebem o benefício de prestação continuada, contra 700 mil homens que recebem. Como eu estava dizendo, no desemprego, 7% são homens e 11% do desemprego são mulheres. Esses dados já estão desatualizados porque o desemprego aumentou bastante no último período. Entre 2001 e 2015, houve um crescimento de 57% de aposentadorias e pensões para as mulheres. Em 2015, 56% dos benefícios previdenciários e acidentários do regime geral eram para as mulheres. Então, as mulheres recebiam a maioria dos benefícios. 52% dos benefícios assistenciais eram destinados às mulheres em 2015. De novo, outro dado relacionado à aposentadoria por idade, 62% do total de aposentadorias por idade são para as mulheres. 30% das aposentadorias só por tempo de contribuição, sem ter a idade, foram também para as mulheres. Mais 40% das aposentadorias por invalidez foram para as mulheres. A reforma da Previdência ataca a aposentadoria por invalidez. Aliás, no dia seguinte à entrada do Michel Temer na presidência da República, a primeira coisa que ele fez foi iniciar a reforma da Previdência. A gente acaba falando errado ao dizer que a reforma da Previdência está lá no Congresso para ela ser votada. Não, ele acabou com o Ministério da Previdência Social, jogou o INSS no Ministério da Fazenda e está revendo benefícios desde então. Licenças médicas, aposentadorias por invalidez e benefícios de prestação continuada. Então, estas reformas estruturais nos atacam. Este novo modelo de Estado nos ataca. Você ter um presidente que veio de forma ilegítima e constitui um ministério de homens corruptos, brancos e idosos, sem juventude, sem diversidade, sem mulheres, também nos ataca. Então, sigamos firmes. Eu gosto de um lema, como as companheiras já fizeram o Fora Temer, eu fico com as companheiras do Fora Temer, mas fundamentalmente, lute como uma mulher. É esse o recado que nós precisamos dar à sociedade brasileira, de que a mulher tem o direito de estar onde ela quiser, no sindicato, na política,
casa, na rua e com quem ela quiser. Esse é o grande enfrentamento para este momento conservador que nós estamos enfrentando. Fiquemos firmes na luta e digamos à sociedade, lutem como uma mulher. A CUT continua na luta contra as reformas da Previdência e Trabalhista. Aprovado no Senado na última terça-feira por 50 votos a 26, o texto da reforma trabalhista. Foi uma sessão tumultuada e de resistência para tentar impedir a votação. A reforma muda a lei trabalhista em seus pontos mais polêmicos, como férias, jornada de trabalho e permissão para mulheres grávidas trabalharem em locais insalubres. A presidenta da CUT Minas, coordenadora-geral do Sindiúti-MG, Beatriz Cerqueira, diz que essa reforma rasga a CLT e que é preciso continuar a luta para combater essa reforma. A reforma trabalhista cumpre uma tarefa de rasgar a CLT, de fazer aquilo que nem a ditadura civil-militar de 64 teve a ousadia, a coragem de propor durante todo o período que nós não tivemos liberdades democráticas no nosso país. Nós, percebam, estamos voltando ao momento pré-Vargas. Nós estamos voltando ao momento em que nós não tínhamos uma legislação mínima que garantisse uma proteção mínima ao trabalhador. Com a reforma trabalhista, não haverá carteira de trabalho como nós a conhecemos mais, porque a reforma trabalhista muda de forma tão drástica as formas de contratação que o patronato terá tantas opções de contratação que uma carteira assinada por tempo indeterminado, que é uma carteira de trabalho que existe hoje, será uma entre tantas opções. E ele não fará essa opção por uma carteira de trabalho que assegure direitos e assegure benefícios. Calendário de lutas. Trabalhadores em educação na luta por uma escola pública de qualidade. Quem luta, educa e conquista. Foi com esse lema que trabalhadores e trabalhadoras em educação de Minas Gerais acompanharam a promulgação no último dia 11 de julho da proposta de emenda à Constituição de número 95, que assegura o recebimento do adicional de valorização da educação básica (ADVEB) aos servidores da educação. A promulgação foi feita pela mesa da Assembleia Legislativa em ato realizado no Salão Nobre, acompanhado por educadores, sob coordenação do Sindiúti. Essa emenda constitucional garante aos servidores da educação o pagamento de adicional de 5% a cada 5 anos de efetivo exercício, contados a partir de 1º de janeiro de 2012. Dessa forma, o adicional a ser pago mensalmente já está devido pelo governo do Estado desde o mês de janeiro. De acordo com a coordenadora-geral do Sindiúti, Beatriz Cerqueira, o sindicato vai cobrar do governador de Minas o pagamento imediato desse benefício, incluindo o retroativo. A promulgação dessa PEC ela é importante. Primeiro, porque ela rompe com uma lógica do choque de gestão da reforma administrativa feita pelo Aécio Neves, que penalizou muito o funcionalismo e ainda mais a educação. Em 2003, com a reforma administrativa, ele tirou todos os benefícios por tempo de serviço, substituiu por um adicional de desempenho. Curioso, para não dizer trágico, é que na educação ninguém recebeu esse adicional de desempenho. Quando chegou 2011, com o subsídio, o Anastasia enterrou de vez, inclusive, o direito daqueles que, antes de 2003, tinham direito a receber benefícios por tempo de serviço. Então, a promulgação desta PEC tem essa importância para a categoria. São 5% calculados pelo vencimento básico, retroativo a janeiro de 2017. Nesse momento, o cálculo do sindicato é que impacta diretamente em mais de 50 mil profissionais da educação, mas todos, à medida que completam 5 anos de efetivo exercício, já fazem jus ao adicional de 5% calculado pelo vencimento básico mensalmente, e a cada 5 anos mais 5%. Então é importante entender que essa PEC é uma correção de um grande ataque feito contra a educação e que agora nós estamos conseguindo reverter. Não é um privilégio, não é uma política privilegiada para a educação. A educação sofreu coisas que nenhum outro setor do funcionalismo sofreu, como por exemplo o subsídio, como por exemplo não receber o adicional de desempenho, como por exemplo ter a carreira congelada por 5 anos. Então a nossa luta até esse momento
momento é pela correção de todos esses ataques, incluindo aí a política do piso salarial profissional nacional, que Minas Gerais só cumprirá em julho de 2018, 10 anos depois que a lei foi estabelecida a nível de país. Agora, Biela, resultado de uma negociação que começou em 2015 com o governo do Estado. Quer dizer, como é que vai ser isso a partir de agora? Sim, em 2015 nós fizemos a negociação da campanha salarial, incluindo aí questões de carreira, de concurso público. E está previsto numa lei estadual, que é a 20.710. Mas, para que o governo pudesse fazer esse pagamento, era necessário essa alteração na Constituição do Estado, uma vez que a reforma administrativa do Aécio fez esse impedimento de pagamento de benefícios por tempo de serviço. Então, essa é a importância dessa PEC. E também é importante quando a categoria estabelece uma relação de pressão, de diálogo, de construção na Assembleia Legislativa. Basta lembrar que esta PEC não foi enviada pelo governo do Estado. Essa PEC foi construída e assinada pelos deputados com a participação do sindicato, assim como nós temos dois outros projetos de lei, um já aprovado e encaminhado para a sanção do governador, que é a anistia da greve dos servidores das superintendências regionais de ensino, e o projeto de lei que trata sobre procedimentos de proteção ao trabalhador vítima da violência no ambiente escolar. Então, o sindicato, com esse comportamento, ele se torna propositivo no sentido de elaboração e de discussão de projetos de lei de interesse da categoria e de interesse da sociedade. A partir de agora, você acha que com essa perspectiva já do salário nacional, do piso, vocês já sabem que é o ano que vem, e com esse quinquênio voltando, tem greve mais não? O governo do Estado hoje está em débito com a categoria. Várias questões do acordo assinado em 2015, que se tornaram lei, não estão sendo cumpridos. Por exemplo, o governo nos deve um reajuste de 7,64% desde janeiro deste ano, que é o reajuste anunciado pelo Ministério da Educação, aquele reajuste anual que o MEC, por portaria, estabelece todo ano. O governo não cumpriu nada desse ano. Como também há 3 meses de retroativo do reajuste do ano passado, que o governo ainda não pagou. A segunda promoção na carreira, que foi pactuada em 2015, ela ainda não foi feita pelo governo, porque depende de um decreto que nunca sai. Então, o que a categoria faz e vai continuar fazendo é se mantendo mobilizada, se mantendo alerta e pressionando. E, evidentemente, que diante de qualquer negligência no cumprimento do acordo, paralisações e greves serão convocadas, porque, repito, nós estamos fazendo um processo de correção de tantos ataques. Então, não pode um governo do Estado assinar um acordo, ter uma lei estadual e resolver quando ele vai cumprir. Ele tem que cumprir nos prazos, porque quando nós fizemos uma negociação, a negociação já era de longo prazo, a negociação não foi imediata. O trabalhador em educação não recebeu o piso salarial em 2015, ele só vai receber em 2018. Então, nós já cedemos exatamente nesse processo gradativo para, em 2018, ter o pagamento do piso salarial. Vamos a Brasília com as notícias da CNTE. Momento CNTE. O protesto foi organizado pelo Sindicato dos Professores do Distrito Federal, o SINPRO. Os manifestantes se concentraram na Praça do Relógio, centro de Taguatinga. A educação tem um protagonismo muito peculiar e especial no enfrentamento dessa luta, né? Tivemos aí, foi a única categoria que a nível nacional construiu uma greve nacional em que trouxe para a gente uma alteração lá nas contas, no tabuleiro, e o governo percebeu que não teria condições de aprovar as reformas, e aí nós conseguimos ganhar um tempo para fortalecer a nossa luta. Do carro de som partiram discursos contra as reformas propostas pelo governo federal, que, segundo os sindicalistas, vão retirar direitos e conquistas dos trabalhadores. A gente vem nessa luta já há muito tempo. E aí nós temos companheiras hoje no órgão que já entraram com uma certa idade avançada no serviço público e que com essa reforma é extremamente grave. Elas vão chegar no final de vida delas, inclusive no final do trabalho dela, se aposentando com quase 80 anos. Então é uma reforma extremamente machista, uma reforma que extrai direito, e a gente não vai permitir isso. Não somente os direitos trabalhistas estão sendo atacados, né? Os direitos humanos no Brasil também estão sendo atacados. O ataque aos povos indígenas, o ataque aos quilombolas, o ataque, né, à natureza, o ataque, enfim, às reservas florestais do país. Tudo isso está em risco no país a partir do golpe que derrubou a presidenta Dilma Rousseff.
A manifestação não foi apenas para marcar o dia de greve geral contra as reformas. Os trabalhadores voltaram a pedir eleições diretas para a presidência da República. Entendemos que as reformas que estão encaminhando no Congresso é parte do golpe que começou com o impeachment, mas que só vamos resolver isso elegendo novamente o presidente pelo voto direto com a saída do Temer da presidência. O presidente da CNTE, Heleno Araújo, participou do ato e também criticou o governo. Nós, trabalhadoras em educação, estamos na luta, reagindo e não vamos permitir que continue assaltando, roubando o nosso país como eles estão fazendo. Tomando atitudes arbitrárias, tanto no processo de estar no poder, quanto retirar direito da classe trabalhadora, retirar direito da população brasileira. É um absurdo que estamos ouvindo pela grande mídia. A situação da emenda constitucional 95, que reduz os recursos da educação, não é só uma denúncia, é fato. Está aí, retirar dinheiro da educação para colocar para fazer passaporte. Então é uma aberração o que estão fazendo com o nosso país, com direito social e humano à educação. Por isso que é importante reagir, ocupar as ruas e combater esses desmontes que estão fazendo do Estado brasileiro. Obrigada pela sua companhia e até o próximo sábado.